Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Andei um pouco sumido esses dias, que eu fiquei gripado, garganta ruim. Hoje que eu voltando aqui os exercícios, que é a palavra de Deus hoje para nossa vida. Só para deixar bem claro também, todas essas palavras que Deus me dá, ela fala primeiro comigo para depois, falar com vocês. E se não for assim, não faz sentido, né? Então, o propósito desse canal é gerar uma reflexão, que gera mudança e também que Deus te abençoe, né? Esse é o principal fundamento, que Deus abra a sua mente, te faça entender que Ele é tudo em nós, não existe nada além dele na nossa vida que vai nos fazer felizes, né? E a palavra de Deus hoje, eu tinha feito umas anotações e acabei hoje lendo, acordei cedo e eu decidi dar essa palavra sobre é tempo de você desistir. E até podia ser desistir, cara, desistir dessa sua vida aí que você vem levando, que você sabe que não agrada a Deus, de vício, de pornografia, de adultério, enfim, você sabe aí o que você tem feito, que é tempo de desistir, cara, desistir dos seus vícios, dos seus velhos hábitos, de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te atrapalha no seu crescimento, desenvolvimento em todas as áreas. Então é tempo de você desistir, cara. Desista agora, hoje, dessa sua teimosia, dessa sua raiva, desse seu pecado. Eu falo isso porque todas essas palavras, cara, que eu lanço aqui, em algum determinado momento eu estou vivendo ou já vivi, e por isso que eu compartilho. Porque Deus me chamou para pregar a palavra e eu sempre fui claro com Ele, né? Falando também que eu não vou ser, um pregador, um pastor que fala daquilo que não vive, né? Eu sou muito sincero, eu sempre fui da sinceridade, não gosto de falsidade. E por isso que eu falo, tudo que eu falo aqui, tudo que eu prego, eu já vivi em algum determinado momento. E é sobre isso, cara, é tempo de desistir dos velhos hábitos. Eu falo isso também porque eu tô desistindo, tô nesse momento de desistir dos meus velhos hábitos, do meu velho eu, porque eu sei que Deus tem grandes promessas na minha vida, mas essas promessas, cara, elas só vão se concretizar na minha vida se eu deixar o velho para trás. E saiba disso, se Deus te fez uma promessa e ela não se cumpriu na sua vida porque falta posicionamento seu, falta atitudes, você não vai ser a mesma pessoa que recebeu a promessa. Durante a jornada do preparo, do processo para viver a promessa de Deus, cara, você vai se tornar uma outra pessoa. Eu tenho escutado muito sobre isso, várias pessoas têm falado isso, cara, você se torna uma outra pessoa quando você vive e quer viver as promessas de Deus, quer viver, sabe, prosperidade, abundância na sua vida. Ninguém vai viver, cara, promessas de Deus dentro da zona de conforto. Eu sei que essas palavras parecem um pouco palavras de coach, não sei o quê, mas na verdade é que não tem, cara. Com Deus também não tem assim como você viver as promessas de Deus dentro desse cenário. Você numa zona de conforto,
você é habituado a fazer as mesmas coisas, você é inclinado à prática de vícios. Não, cara, não. Deus tem mais pra sua vida, Deus quer mais. É tempo de você desistir e ser brigão, sabe? Brigar contra a vida. E eu falo isso porque, cara, não sei se eu falei isso aqui, mas enfim, eu vou falar de novo. Eu acabei com a minha vida porque, assim, criei um tempo difícil na minha vida porque eu comecei a ficar viciado, cara, em videogame. Eu comprei um videogame aqui em Portugal. Isso me adoeceu a ponto de me distrair daquilo que eu deveria ter feito, estudado, colocado em ordem minha casa. E eu não fiz isso, cara. E hoje eu tô colhendo aqui tempos difíceis, amargos, difíceis. Tá sendo ruim pra mim. Mas também é minha forja, né? Desde que eu casei, eu tinha falado isso, que eu não estava pronto, mas que Deus ia me lapidar. E dói pra caramba, cara. Crescer dói muito, você vai ter que renunciar muito, mas é maravilhoso também. Não quero falar só a parte ruim, é bom porque você vai ser outra pessoa, você vai ser mais comunicativo, você vai viver, cara, diferente. Se você hoje é uma pessoa tímida, cara, Deus ele vai te levar a tirar essa timidez, sair dessa timidez, porque Deus faz assim, Ele transforma a nossa vida, entendeu? Não deixa como nós estamos, Ele perdoa os nossos pecados quando nós confessamos, quando nós se inclinamos à sua vontade, quando entendemos que somos pecadores e oramos pedindo perdão. Ele perdoa, mas não apaga as consequências. As consequências dos nossos hábitos, elas continuam, cara. A gente tem que ser homem e mulher, né, de Deus, homens e mulheres corajosos, pra gente, cara, sustentar as consequências. Porque também existe, cara, também dentro do cenário evangélico, cristão, as terceirizações, cara. A gente terceiriza demais para Deus a nossa responsabilidade de tomar a atitude, de fazer o que precisa ser feito. A gente terceiriza de Deus, a gente recebe a promessa de Deus, mas não age, cara, de acordo com quem vai receber a promessa. Não se prepara, não estuda, não avança, fica terceirizando, esperando que caia do céu. Sempre assim, cara. A gente é muito alienado, existe dentro da igreja a alienação, e isso é perigoso. A cegueira espiritual, a alienação, terceirização. A gente terceiriza, não, é tempo de Deus, esperar em Deus, Existe o tempo de Deus, obviamente, mas em nenhum momento Deus quer de nós uma passividade. Você pode esperar o tempo de Deus, mas estudando, mas se preparando, mais se dedicando, mais servindo a Deus, mais, sabe, você não vai viver promessas de Deus, cara, se revoltando contra Ele, você murmurando, você praguejando, você falando que Ele, culpando a Deus. Não, cara, pelo contrário, isso vai te atrasar, isso vai te causar danos, mais danos do que coisas boas. Eu falo por experiência própria, eu fiz isso. Quantas vezes eu me revoltei contra Deus, achando que Deus tinha a obrigação de fazer o que Ele prometeu no meu tempo, do meu jeito, da minha maneira. E não é assim, cara. Com Deus não é assim. Não adianta fazer birra, não adianta fazer cara feia. Deus não vai aliviar o tempo de dor do vale, do deserto, você murmurando, você dando birra, você, sabe, sendo um filho rebelde, mimado, que quer tudo do seu jeito, da sua maneira. Não vai ser assim, cara. Se você serve a Deus, se você ama a Deus, se você quer, né, adorar a Deus e começar, né, a ter uma vida diante de Deus, saiba disso, cara. Não vai ser do seu jeito, não vai ser da sua maneira. Deus vai muitas vezes confrontar,
te quebrar, te levar a tempos de deserto, de vales. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ouvir a voz de Deus, cara, e andar em obediência. Porque os grandes homens de Deus, né, que viveram pela fé e viveram as promessas também, eles viveram esses tempos difíceis, mesmo obedecendo. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, isso está lá na palavra de Deus, em Gênesis. José, quando foi vendido pelos seus próprios irmãos, ele passou um tempo, né, de deserto e foi preso, porque quando ele estava servindo, né, ele foi comprado, né, por outro senhor e ele estava servindo na sua casa e a mulher do seu patrão queria deitar com José, porque José era muito bonito, diz a palavra, né? E tudo dava certo para José, porque Deus era com ele, era valente. E José não, cara, José não cedeu, correu, fugiu da aparência do mal, da tentação. E sabe o que aconteceu? Foi para a prisão. A mulher acusou ele de ter abusado dela, e ele foi preso, cara. Ficou lá de bons anos. E só depois, cara, que Deus foi cumprir a promessa na vida dele, depois de anos. E concretizou, viveu a promessa de Deus. Então, todas as promessas também vai requerer um tempo também de preparo. Eu falo isso para minha esposa, a gente está vivendo tempos difíceis, lógico, porque eu também fui negligente, mas também é o processo, é o preparo, mas também não assumo a responsabilidade, como estou dizendo aqui. E cara, Deus vai fazer na sua vida, a partir do momento que você parar de brigar, de lutar, Eu tenho te dado um livro que tem me ajudado, né, sobre entender a mente, né? Eu gosto muito desse assunto de reprogramação mental. E só para encerrar aqui, ele fala que quando a gente adota hábitos diferentes, condutas diferentes, a gente abre ramificações para uma nova realidade. E eu creio que isso é real, cara. Quando a gente passa a ser disciplinado, a ouvir, né, a voz de Deus e fazer, tipo, correr, se exercitar, fazer né, se alimentar bem e fazer, assim, coisas que você sabe que é certo. Isso vai criar para você uma ramificação da sua nova realidade. E isso vai abrir portas novas, isso aí vai fazer com que as coisas dê mais certo para você. É lógico, se você manter constância e não desistir, né? Mas é isso, cara. Eu oro aí pela sua vida, que Deus te abençoe, que esse vídeo de alguma maneira fale com você. Então desiste, cara, de tudo aquilo que te afaste de Deus, tudo aquilo que você tem atrapalhado a sua vida. Deus tem mais. Fica com Deus, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.